Salve, salve amigos da internet, meu nome é Nino Denani e hoje eu vim aqui, depois de um longo tempo sem gravar vídeo, para perguntar uma coisa para vocês. O que o Sherlock Holmes tem a ver com o espiritismo? A pergunta parece meio descabida? Então aguarda aí que a gente já vai falar sobre isso. Certo, todos nós sabemos quem foi Sherlock Holmes, eu imagino, né? É um personagem de ficção, um dos grandes títulos da língua inglesa, elementar, meu caro Watson. Hoje esse mesmo personagem é explorado em filmes de Hollywood, em séries do canal pago, e ele já teve até aqui em terras tupiniquins pelas mãos do Jô Soares, naquele livro Xangô de Baker Street. Eu acho que seria meio inútil eu tentar falar mais sobre ele, né? O que talvez pouca gente sabe é que esse carismático personagem foi escrito pelas mãos de Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, ou como ele é mais conhecido, Sir Arthur Conan Doyle. O nosso querido escritor, possuidor de um bigode de respeito, nasceu no dia 22 de maio de 1859 em Edimburgo. Foi médico e, obviamente, escritor. Filho de Charles Altamont Doyle e Mary Foley, Arthur rejeitou o cristianismo ainda bem cedo na sua linha de vida e se tornou agnóstico. Ou seja, ele não era ateu, mas também não era cristão. Ele não acreditava, mas também não tinha certeza. Ficava naquela. Enquanto ele estudava, um pouco mais tarde, começou a escrever pequenas histórias. Sua primeira obra publicada antes de completar os 20 anos aparece no Chambers and Book Journal. Mais ou menos nessa época ele teve sua primeira experiência naval. Como médico, ele embarcou numa baleeira, onde ficou 7 meses no Oceano Ártico. Em 1882, ele se juntou com seu antigo colega de classe, George Budd, para formar uma parceria prática na disciplina médica da Faculdade de Medicina em Plymouth. Mas a relação entre eles começou a ficar meio difícil e logo Conan Doyle passou a fazer suas práticas médicas sozinho. Chegando em Portsmouth, em junho daquele ano, com menos de 10 dinheiros, ele começou a atender em Bush Villas, em Elm Grove, Southsea. Os negócios não tiveram muito sucesso como médico, né? E lá no consultóriozinho dele, enquanto ele esperava algum paciente ligar, marcando alguma consulta, ele retornou a escrever as historinhas que ele tinha na faculdade. A sua primeira obra notável foi Um Estudo em Vermelho, publicada no Beaton's Christmas Annual de 1887, e que foi a primeira vez em que Sherlock Holmes apareceu. Holmes era parcialmente baseado num professor da época de faculdade dele, Joseph Bell, a quem Conan Doyle depois escreveu. É mais do que certo que é a você a quem eu devo Sherlock Holmes. Com base no centro de dedução, na interferência e na observação que eu vi você inculcar, eu tentei construir um homem. Viu só? É mais um exemplo de uma pessoa que encontrou sua verdadeira vocação em um tempo de dificuldades. Em vez de você ficar aí perdendo tempo reclamando da vida, que sua vida está difícil, é melhor você aproveitar essa energia que você está usando para reclamar e fazer algo que preste. Mas o que é importante nisso tudo? No ano de 1887, Arthur teve a grande revelação. Ele travou seu primeiro contato com o espiritismo, iniciando neste mesmo ano junto a um tal de Ball, que era um amigo dele, ou Paul, que era amigo dele, um arquiteto de Portsmouth, sessões mediúnicas em que eles começaram a rever, ele começou, na verdade, a rever seus conceitos de agnosticismo. Um pouco tempo depois, em 1906, Arthur Conan Doyle passou por um grande cataclisma pessoal, digamos assim. Ele perdeu uma pá de gente que ele gostava. Em 1906 ele perdeu sua esposa Louise. Em 1918, no dia 28 de outubro, ele perdeu seu filho Kingsley de pneumonia. Em 1919, ou seja, no ano seguinte, também de pneumonia, ele perdeu seu irmão Innes Doyle. E logo após a Primeira Guerra Mundial, ele perdeu seus 2 netos. E obviamente, como era de se esperar, Doyle caiu numa senhora depressão. Até eu cairia, eu acho. Nesse momento ele encontrou a sua consolação no espiritismo. E esse envolvimento o levou a escrever sobre o assunto um pouco mais seriamente. No auge de sua fama como escritor, em 1918, ele enfrenta todos os céticos daquela época, do iluminismo francês, onde todo mundo está meio ali para Deus e tal, e escreve e publica A Nova Revelação, uma obra em que ele manifesta sua convicção na explicação espírita para as manifestações paranormais que ele estudou meio que a esmo aí durante o século XIX. Em 1926, ele publica The History of Spiritualism, de natureza histórica, que ele abordava, obviamente,
a história do movimento espiritualista anglo-saxão e também abordava um pouco do espiritismo codificado já pelo pedagogo francês Hippolyte Léon de Vanissard-Rivail, ou seja, pelo nosso querido Kardec. E também os movimentos espiritualistas alemão e italiano, com destaques para fenômenos físicos e as materializações espirituais produzidas por Eusápia Palladino e Mina Margaret Crandon. O assunto depois foi retomado em The Land of Mist, de natureza ficcional, com o personagem Professor Challenger, ou Professor Challenger. Agora vocês sabem de onde que vem todo aquele papo místico nas histórias do Sherlock Holmes, né? Por conta de toda essa brincadeira que o nosso amigo Conan Doyle teve com o espiritismo, em 1929 os contos de Sherlock Holmes foram proibidos na União Soviética. E para você que é mais novinho aí, faz uma pesquisa na internet para ver o que é esse raio de União Soviética. Porque eles diziam, obviamente, que em alguns momentos Sherlock Holmes abordava o ocultismo. A proibição, obviamente, foi retirada um pouco mais tarde, e quem traduziu os livros para essa linguagem lá da União Soviética acabou até ganhando um título honorífico na Inglaterra. Depois disso, obviamente, teve um monte de coisa bacana da vida do Arthur. Só que aí, eu vou deixar para vocês pesquisarem, né? Porque eu vim aqui para falar só da relação do Arthur com o espiritismo. Só para vocês terem uma ideia, para não deixar esse assunto um pouco no ar, além dele ter sido amigo do famoso Harry Houdini, que, aliás, depois de muito tempo começou a colocar em prova o espiritismo, inclusive pagando ali uma recompensa para quem provasse os fenômenos mediúnicos. Em um livro de 1974, escrito por Samuel Rosenberg, chamado Naked is the Best Disguise, o Samuca propõe a explicar como Conan Doyle deixou no meio dos seus escritos, lá dos livros todos que ele publicou, pistas abertas que relatavam os aspectos ocultistas da sua mentalidade. Ele morreu de ataque cardíaco aos 71 anos, no dia 7 de julho de 1930, deixando um senhor legado aí de histórias maravilhosas e um personagem tão querido, tão carismático, que até hoje ainda rende várias releituras, que é o nosso querido Sherlock Holmes. É isso aí, gente, um pouquinho mais desse mundo espiritualista aqui nas mãos de Arthur Conan Doyle, ou Sir Arthur Conan Doyle, para vocês. Gostou dos nossos vídeos? Gostou do canal? Clique em joinha que ajuda pra caramba na divulgação. Dá seu like, é lógico, né? O like é a mesma coisa que o joinha. Não se esquece de visitar o Artfolk, o nosso site, www.artfolk.com.br, com textos novos todos os dias sobre esse mundo espiritualista para vocês e até a próxima. É isso aí, gente. Um pouquinho da história aí do espiritismo, da visão aí. É isso aí, gente. Um pouquinho mais da história do espiritismo abordado aí na visão do Sir Arthur Conan...